Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Maristela Marchante. Vamos ver o que vamos estudar nessa aula hoje? Nossa aula é número 13 e o nosso objeto de conhecimento é arcadismo português, arcadismo brasileiro, semelhanças e dessemelhança. Detalhamento, arcadismo português e arcadismo brasileiro, principais semelhanças e dessemelhanças. Então, é o que nós vamos ver hoje. Vamos trabalhar as duas, arcadismo brasileiro e português, simultaneamente, ok? Vamos para a nossa aula. Muito bem, temos estudado sobre o arcadismo nas últimas aulas. Vimos arcadismo português, vimos arcadismo brasileiro. E nesta aula nós vamos fazer algumas comparações entre os dois tipos. Tanto o arcadismo de Portugal como o arcadismo do Brasil, suas semelhanças e dissemelhanças. O arcadismo português e o arcadismo brasileiro compartilham diversas características, pois ambos se baseiam no neoclassicismo europeu. Então, o neoclassicismo é a busca, vai lá resgatar as características da arte do período clássico, tá? Então, influenciado pelos modelos da antiguidade clássica, tanto Grécia como Roma. No entanto, existem diferenças importantes entre os dois movimentos, principalmente em relação ao contexto histórico e às temáticas abordadas. E nós vamos ver isso tudo no decorrer da nossa aula. Vamos ver, então, semelhanças entre o arcadismo português e o arcadismo brasileiro. Então, ambos seguem os modelos da literatura clássica, greco-romana, certo? Tanto da Grécia como de Roma, buscando simplicidade e equilíbrio na escrita. Então, nesse momento, a produção literária busca simplicidade e equilíbrio na produção textual, na produção dos romances do período, da literatura do momento. Uso também da mitologia e referências pastorais, pastores e ninfas. A mitologia está muito presente e ela também é um resgate lá do classicismo, né? Vai lá atrás desse período em que foi muito usada a questão da mitologia greco-romana. E pastores e ninfas. Lembrando do ambiente em que acontece o arcadismo, né? Que é o ambiente do campo, o ambiente bucólico, tá bom? Vamos ver os temas, esses temas bucólicos. Relembrando, o que é bucólico? Bucólico é um ambiente em que o homem está em harmonia com a natureza. A natureza é descrita como um lugar, refúgio de paz, de tranquilidade, tá bom? Então, podemos ver aí, fugere urbem, fugir da cidade. É a idealização da vida no campo como um refúgio de paz. Então, fugere urbem é fugir de todo aquele alvoroço, aquele atropelo, aquela correria que tem nos grandes centros, nas cidades, tá bom? Tem mais um tema, locus amenos, lugar agradável, paisagens descritas como perfeitas, como rios, bosques e campos floridos. É a natureza idealizada. Sempre lembrar que a idealização é algo que está no coração e na mente de quem está escrevendo, do poeta, do escritor. Certo? É uma idealização. É algo que ele sonha que seja assim, mas que na realidade pode até nem ser, tá bom? Usos de pseudônimos pastoris. Esses usos de pseudônimos pastoris é muito comum nesse período, porque os autores, os poetas desse período, são filhos de pessoas bem abastadas, pessoas que são da realeza, são pessoas que são ricas, bem de vida, né?
mas eles querem fugir dessa realidade. Eles querem ser vistos, eles querem viver como pessoas simples do campo. Então, eles usam esses pseudônimos pastoris para ter um nome e um sentido de pastor, de pessoas que vivem no campo em contato e em harmonia com a natureza. Os poetas adotam nomes inspirados na mitologia para se passarem por pastores. Vamos ver um exemplo. Temos exemplo, Portugal. Lá em Portugal, Manuel Maria Barbosa do Bocage, mais conhecido como Bocage, usava o pseudônimo de Eumano Sadino. Esse era o pseudônimo dele. Lembrando que pseudônimo é um nome fictício que a pessoa assume para registrar, para assinar sua arte, assinar sua produção textual. Ok? É pseudônimo. É um nome artístico, vamos se dizer. Tá bom? E no Brasil temos Tomás Antônio Gonzaga. Esse Tomás Antônio Gonzaga foi muito famoso e também a obra dele é muito famosa. Ele usa o pseudônimo de Dirceu. E vocês, ao longo do tempo que vocês vão estudar literatura, vocês vão ler Marília de Dirceu. É um romance em que Dirceu escreve para Marília. Ela é a deusa idealizada dele. Então, Dirceu é o pseudônimo de Tomás Antônio Gonzaga. Ok? E também o racionalismo e o iluminismo. Se lá no Barroco ainda havia aquele conflito entre teocentrismo e antropocentrismo, trazendo aquela questão, aquela dualidade, aquela angústia em relação ao céu, ao inferno, em amor e ódio. Então, nesse período do arcadismo, foge-se de tudo isso. O homem do período do arcadismo, ele é racional. Ele não está preocupado com fé, nem com salvação, nada disso. Ele é racional, ele vai defender a razão. E o iluminismo nada mais é do que o século das luzes. Foi um período em que avançou bastante a ciência, em que as cidades avançaram, cresceram, progrediram, e o homem adquiriu autonomia para a sua vida e para as suas escolhas, ok? Então, vamos ver a valorização da razão e do equilíbrio, combatendo aqueles exageros do barroco, que nós vimos, né? É exagero nas cores, exagero nos detalhes, exagero na escrita. Então, havia muito exagero e muitas antíteses, muitas ideias contraditórias dentro do período e das artes barrocas. Ok? No Brasil, essa influência do iluminismo teve um peso político mais forte. Então, no Brasil, o iluminismo levou o homem do período, o poeta, o pensador desse período, a ter uma autonomia. E nesse período aconteceu a Inconfidência Mineira, que nós já estudamos lá em História, não é? Então, a Inconfidência Mineira é um período de muita agitação no Brasil, lutando pela liberdade do Brasil. Entre os poetas do Brasil, que viveu nesse período do arcadismo, eles eram amigos do próprio Tiradentes. Então, o que se concentrou mais a obra literária do arcadismo foi Minas Gerais. Então, quando a gente fala em paisagem bucólica, em contato com a natureza, nós já pensamos, Minas Gerais é um lugar desse tipo. E aí, esse iluminismo teve esse peso político maior porque muitos poetas se engajaram na luta contra Portugal para libertar o Brasil de Portugal, né? Continuando, temos então a poesia lírica e satírica, tanto em Portugal como no Brasil. Vamos ver, em ambos os países, há poemas amorosos e também poemas satíricos, tá? Então, ambos os países vão ter
esses dois tipos de poemas, tanto lírico como satírico. Nós vimos nos poemas portugueses e também vimos nos poemas brasileiros, certo? Então, são satíricos e criticam a sociedade. No Brasil, nós temos como satírico as cartas chilenas, de Tomás Antônio Gonzaga, criticando o governo colonial. Nesse período aí, essas cartas chamam-se cartas chilenas porque eles fingiam que estavam escrevendo lá do Chile. Por isso, cartas chilenas. Mas eles estavam aqui mesmo, em Minas Gerais, escrevendo e criticando o próprio governo de lá de Minas Gerais, porque havia muita corrupção, havia muito nepotismo. Então, eles escreviam cartas uns aos outros, tanto Tomás Antônio Gonzaga, como outros poetas do período, eles trocavam cartas. São 13 cartas no total, chilenas, criticando o governador de Minas Gerais, chamando ele de fanfarrão, pela forma como ele governava, como a corrupção, nepotismo, opressão e várias outras críticas que ele faz ao governo de Minas Gerais, tá bom? Em Portugal, nós temos Bocage, que usava essa sua sátira para criticar a hipocrisia social, também com críticas, né, ao governo e à sociedade do período. Assim como em Portugal, o arcadismo no Brasil surge como uma reação contra os exageros do barroco. Todos os períodos literários, vocês vão entendendo isso à medida que vocês vão estudando, vocês vão perceber que todo período literário ele surge, tá? Ele surge em reação ao período literário anterior. Então, o arcadismo ele surge como uma reação contra os exageros do barroco. Se lá no barroco tudo era rebuscado, exagerado, com aquela dualidade de teocentrismo e antropocentrismo, então eles buscam uma literatura mais objetiva e mais equilibrada no arcadismo. Vamos ver então agora umas comparações que nós podemos fazer. Então, temos comparações aí entre o arcadismo português e o arcadismo brasileiro. No contexto histórico, nós podemos ver que ocorreu durante o século XVIII, lá em Portugal, período das reformas pombalinas. O que são as reformas pombalinas? À luz do iluminismo, Pombal, Marquês de Pombal, que era o primeiro-ministro do rei de Portugal, impôs cobranças de impostos, ele obrigou a ter políticas públicas, ele fez com que se tivesse mais controle dos gastos dos funcionários públicos, fez com que desenvolvesse a indústria nacional. Ele também é responsável pela expulsão dos jesuítas, pela eliminação das capitanias hereditárias e, consequentemente, o fim da escravidão indígena é desse período. E ele também é responsável pela primeira reforma na educação do Brasil. Então, quando você for estudar sobre as reformas na educação do Brasil, a primeira que você vai encontrar foi feita por Marquês de Pombal. Então, em consequência de tudo isso que ele fez, extinguindo as capitanias hereditárias e expulsando os jesuítas, porque ele alegava que os jesuítas ajudavam e eram a favor e protegiam os indígenas. Na verdade, eles protegiam mesmo. Então, os portugueses tiraram os jesuítas e exterminou com a escravidão indígena nesse período. Agora, vamos ver o arcadismo no Brasil. No Brasil, surgiu no final do século XVIII, em meio ao ciclo do ouro, um período em que, quando foram feitas as capitanias hereditárias, a capitania de Minas Gerais foi a que mais deu lucro para Portugal. Tudo que era extraído de minério e pedras preciosas de Minas Gerais era levado para Portugal. Então, nesse período, é que surge o descontentamento do povo
e a luta e a Inconfidência Mineira. Então, essa luta por independência foi nesse período. E nesse período também, na Europa, estava acontecendo a Revolução Francesa. E continuando, nós temos agora os temas principais. Os temas principais do arcadismo português foram natureza idealizada. Lembra que eu disse? Não é a natureza real, é a natureza que o autor, o poeta, sonha em ter. Então, ele cria imagens, escreve sobre uma natureza que está acontecendo dentro da cabeça dele, por isso que se chama idealizada. Uma vida bucólica, em harmonia com a natureza. Crítica à sociedade urbana e à corte também. E no arcadismo brasileiro, além dos temas tradicionais do arcadismo, há forte presença de temas nacionalistas. Tanto é que tem a Inconfidência Mineira nesse período, né? Vocês já estudaram e continuamos a estudar que nesse período as pessoas que estavam vivendo nesse período, pensadores, as pessoas da burguesia, aquelas pessoas que desejavam a libertação do Brasil, de Portugal, então se engajaram nessa luta, entre eles esses poetas, e Tiradentes também estava aí no meio, tá? E esses temas nacionalistas e políticos vai trazer uma predisposição para o que vai acontecer bem em seguida, que é o próximo período literário, o romantismo. Então, já no arcadismo, nós podemos perceber esse nacionalismo exacerbado, esse desejo de ter o nosso país livre de Portugal, porque o nosso país era explorado por Portugal, né? Tanto é que todas as riquezas de Minas Gerais eram mandado para lá. Então, tudo que era sustentado lá, os reis e toda aquela cópula deles lá, era com o ouro e todos os bens daqui da terra, do Brasil, que era mandado para lá, e de outras colônias também. Mas a maior e mais explorada era a colônia do Brasil, certo? Continuando, temos também papel da natureza. No arcadismo português, a natureza é vista como um cenário pastoril. O ambiente é idealizado e harmônico. Já no arcadismo brasileiro, a natureza brasileira é mais descritiva e exuberante. Então, você percebe que, ao falar da natureza na produção textual, na produção literária arcádica do Brasil, você percebe a natureza viva, exuberante. Você sente vida nela, e não apenas um cenário, como em Portugal, certo? Então, com uma identidade própria, refletindo o território do Brasil. Então, há aí um sentimento nacionalista, né? O desejo de exaltar a beleza do nosso país. Vamos ver os temas políticos que foram engajados aí nessa obra, nessa produção textual, tanto do arcadismo português como do arcadismo brasileiro. Raramente o arcadismo português aborda questões políticas de forma direta, pois está mais ligado à corte portuguesa. Já o arcadismo brasileiro tem forte influência da Inconfidência Mineira, defendendo a liberdade e criticando a dominação de Portugal. É bem claro isso na produção textual, na produção literária do período, ok? Temos como principais autores, lá em Portugal, Bocage, Manuel Maria Barbosa do Bocage, Visconde de Juromenha, Padre Manuel Bernardes, são os nomes mais principais desse período literário, lá em Portugal. Aqui no Brasil, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Basílio da Gama e Santa Rita Durão. Esses poetas brasileiros todos conviveram com Tiradentes, tá? Eles se reuniam
para buscarem uma forma de demonstrar a insatisfação que eles estavam em relação ao Brasil ser colônia de Portugal. Tanto é que, no final, foram descobertos como Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa era da realeza, era da burguesia, eles foram exilados. E Tiradentes, como não era uma grande figura, não era da burguesia, foi preso e foi morto, né? Como nós sabemos na história, tá bom? Continuando, nós temos, então, obras em destaque. Quais são as obras que se destacaram? Lá no arcadismo português, Odes, de Bocage. Obras poéticas, Manuel Maria Barbosa do Bocage. Aqui no Brasil, temos Marília de Dirceu. Lembra que eu falei para vocês? É um poema, é um livro, um romance que vocês deveriam ler, que é uma literatura, uma leitura gostosa, de Tomás Antônio Gonzaga. Já Basílio da Gama escreveu O Uruguai, que fala sobre as belezas da natureza brasileira e também dos povos originários, tá, pessoal? E também tem Caramuru, também uma obra indígena também, de Santa Rita de Durão. Então, nós temos aí as obras que mais se destacaram nesse período. Vamos ver um trecho de uma obra, Ode Bucólica. Vamos ver? Eu quero, nesta verde amenidade, gozar os doces ares da campina, entre os pastores livre respirar, sem que me assombre a atroz necessidade, sem que o favor da corte me fascine, sem que me humilhe a fúria de mandar. É um trecho do poema de Bocage. Nesse texto, nesse trecho, Bocage, embora seja conhecido por sua poesia mais satírica e irreverente, também escreveu poemas e poesias dentro do espírito arcádico. O eu lírico exalta a vida no campo como um lugar de paz e liberdade, contrastando-se com a corte, associada à corrupção e ao poder. Há um desejo de simplicidade e de contato com a natureza, típicos do arcadismo. Continuando, nós temos um poema brasileiro, é um trechinho de Marília de Dirceu. Meus olhos não choreis, que a bela Marília vos pode enxugar. Eu tenho de ausentar-me, ó montes, ó vales, por tempo incerto de vós para sempre. Mas enquanto o céu não me manda a morte, entre vós, meus ossos um dia hão de estar. Ali, junto às margens do alegre mondejo, na relva macia meu corpo há de repousar. Tomás Antônio Gonzaga. Este é um trecho dos poemas que ele escreveu para Marília de Dirceu, uma ninfa, uma princesa, uma mulher idealizada também. Nesse texto, Tomás Antônio Gonzaga, no poema Marília de Dirceu, ele expressa a idealização da vida no campo, por meio da saudade e da exaltação da natureza. O eu lírico fala da simplicidade bucólica como um refúgio, contrastando com a dureza da vida urbana e política. A presença de Marília, personagem idealizada, reforça o tom sentimental e pastoral do poema. Vamos fazer uma comparação agora entre esses dois poemas. Característica: poema português de Bocage e poema brasileiro do Gonzaga. A idealização do campo. Olha a diferença. O campo é refúgio de tranquilidade e liberdade para Bocage. Já para Gonzaga, o campo é um espaço de felicidade e amor. E temos mais. Contraste com a cidade. A cidade, a corte, é um lugar de corrupção e poder para Bocage. Para o Gonzaga, a cidade é um espaço de separação
e de tristeza. A linguagem do Bocage é simples, harmônica e direta. Já a linguagem de Marília de Dirceu, de Gonzaga, ela é simples, musical e com tom romântico. Bem diferente, né? Como acontece a natureza nos dois tipos de texto? Para Bocage, é descritiva como bucólica e amena. Para Gonzaga, ela é ligada à memória e ao amor. Tanto é que ele fala de saudade. Para falar de saudade, eu tenho que ter memória e amor, né? Então, são essas comparações desses dois poemas. Poema satírico, arcádico português. Temos também aqui um trecho de um soneto satírico de Bocage. Olha aí, que rosto, que figura, que postura, que feio gigantão desengonçado. Tem olhos de cabra e ar de pecado. Tem boca de lebre e testa dura. A falar grosso quer meter paúra. O que é paúra? Paúra é medo, tá? A quem falar mais grosso está sujeito. Por fora, um embotado, um toleirão. Por dentro, uma almofada de algodão. Olha o sarcasmo, olha a ironia dele, né? Bocage é um dos maiores satiristas do arcadismo português. Ele critica com ironia o exagero, a aparência e o caráter de um indivíduo, zombando da vaidade e da prepotência dessa pessoa. Esse poema dele é para uma pessoa. A métrica é a simplicidade, a estrutura, seguem os princípios arcádicos, mas com um tom mordaz. Essa sátira faz parte do contexto iluminista, em que escritores denunciavam a hipocrisia da sociedade do poder. O iluminismo traz a razão, defende a racionalidade. O iluminismo é um período em que a ciência evoluiu e o homem ganhou autonomia, o amor próprio, respeito próprio. E aí os poetas fazem uma denúncia da hipocrisia da sociedade e do poder, certo? Então, vamos ver, então, um pouco de cartas chilenas. Foram 13 cartas. Nós vamos ler o trecho da carta 1. Que vejo um animal que tem as patas como as do jumento e pelo hirsuto como do porco, e as garras recurvadas, tal qual a do voraz e feio abutre. Vós, ó menino, que sois dado a confessar o erro alheio e as gentes, mostrar nas mãos a régia espada, não vedes o que passa em vossa terra? Olha a crítica aí. Essas cartas chilenas é uma obra satírica atribuída a Tomás Antônio Gonzaga, escrita no Brasil durante o arcadismo. Chama-se Cartas Chilenas porque eles fingiam que estavam escrevendo do Chile para o Brasil. O poema critica a corrupção e o autoritarismo do governador de Minas Gerais, Luiz da Cunha Menezes. Usa a ironia para descrever o governante como um animal grotesco, associando-o à opressão e à ganância. Esse tipo de sátira tinha um tom político mais forte no Brasil do que em Portugal, refletindo o espírito de revolta da Inconfidência Mineira. Vamos, então, ver esses dois textos. As características do poema de Bocage, ele traz ataque à vaidade e à hipocrisia da sociedade. Já o de Gonzaga, nas cartas chilenas, ele critica a política social contra um governante corrupto. E também o tom do poema, para Bocage, é irônico e exagerado com zombaria direta. Já Cartas Chilenas é crítico e político, usando metáforas e ironia. Qual o contexto? Sociedade portuguesa e suas figuras públicas. E no Brasil, Inconfidência Mineira e luta contra o domínio português. O arcadismo português foi um movimento mais ligado à corte,
e a estética neoclássica, mantendo-se fiel à idealização do campo e à harmonia dos versos. Já o arcadismo brasileiro, além de seguir essas características, assumiu um forte caráter nacionalista e político, que nós vamos estudar no próximo período literário, que será o romantismo. Então, nós vemos que já há uma prévia de como será o movimento literário próximo, né? Então, eles já estão assim com um sentimento de nacionalismo, né? Refletindo os ideais da Inconfidência Mineira e a formação de uma identidade brasileira, distinta da metrópole. Então, nós podemos ver aí que o período arcadismo, estamos caminhando para a liberdade do Brasil de Portugal, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima!